Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Convite você já sabe. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira? A instalação da primeira comissão mista para analisar a medida provisória do governo Lula nesta terça-feira tem expectativa alta. Os líderes governistas querem que ao menos 5 textos sejam votados pelo parlamento, mas o impasse no Congresso pode atrapalhar. A comissão mista para analisar a primeira medida provisória do governo do presidente Lula de reestruturação dos ministérios vai funcionar como um teste sobre o comportamento dos parlamentares. As comissões mistas são alvos de impasse entre a Câmara e o Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a volta imediata dos colegiados, formados por senadores e deputados federais, para que sejam o primeiro lugar de análise de MPs no Congresso, conforme rege a Constituição. Desde a pandemia, para facilitar os trabalhos, as MPs estão sendo votadas diretamente nos plenários da Câmara e no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem resistido ao retorno das comissões mistas. Chegou a propor mudanças nos formatos dos colegiados para que fossem retomados, mas não houve acordo com os senadores. Em princípio, Lira se comprometeu a votar cerca de 3 medidas provisórias importantes para o governo Lula, como o funcionamento de comissões mistas no modelo criticado pelos deputados. Mas os líderes do governo querem ampliar o número de MPs de Lula a serem votadas no Congresso Nacional em abril e maio, por meio de comissões mistas. Eles pretendem que ao menos 5 textos sejam votados pelo parlamento. Portanto, o desenrolar da primeira comissão mista servirá como uma espécie de teste para a articulação das demais, de interesse do Planalto. As MPs têm que ser aprovadas em até 120 dias pelo Congresso. Caso contrário, perdem a validade e o efeito. O consumo de carne bovina no ano passado atingiu o menor nível em 18 anos aqui no Brasil. As informações são do relatório divulgado por uma consultoria agro. O estudo indicou que, apesar de alta na produção de carne bovina em 2022, o consumo interno foi o menor desde 2004. No ano passado, cada habitante brasileiro consumiu o equivalente a 24,2 kg de carne bovina, o menor nível em 18 anos no Brasil. Segundo o relatório, esse foi o 4º ano seguido de recuo no consumo per capita do alimento. O consumo diminuiu mesmo com a produção de carne bovina voltando a crescer no país em 2022. Atingiu 7.900.000 toneladas no ano passado, sendo 5.200.000 consumidos no mercado interno, ou 65% da produção. Os 2.850.000 toneladas foram exportadas. As exportações aumentaram 23,8% em relação a 2021. Foram abatidas quase 30 milhões de cabeças em 2022, 7,5% acima do ano anterior. Foi o primeiro aumento desde 2019. Um novo aumento da produção de carne é esperado em 2023, com a reabertura do mercado chinês e possibilidades de crescimento em outros destinos. E uma boa notícia: reservatórios das usinas hidrelétricas podem chegar ao fim do período de chuvas com o maior nível em 12 anos. O levantamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico aponta uma situação de conforto para o período de estiagem, de pouca chuva. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, as represas no subsistema Sudeste e Centro-Oeste devem atingir 85,7% da sua capacidade máxima no dia 30 de abril, momento em que termina oficialmente o período úmido, o que representa o maior nível de armazenamento em 12 anos. Em 2021, quando o país enfrentou uma grave crise hídrica e precisou ligar praticamente todas as suas usinas térmicas para evitar um racionamento de energia, o volume útil dos reservatórios estava em menos da metade disso nesse período. No fim de abril, estava em 66,5%.
Com a fartura de chuvas nos últimos meses, algumas hidrelétricas estão com o maior nível de armazenamento da história. O reservatório da Serra da Mesa, em Goiás, que foi inaugurado no Rio Tocantins em 1998, nunca esteve tão alto. No sábado, ele chegou a 79,3% da capacidade máxima. Em janeiro, pela primeira vez em mais de uma década, a hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais, estava tão cheia que precisou abrir suas comportas para controlar o nível de água. No Nordeste, o quadro dos principais reservatórios também é satisfatório. A usina de Sobradinho, na Bahia, no Rio São Francisco, alcançou quase 95% do volume útil nesse fim de semana. Vale lembrar que em 2015 ela ficou perto de entrar no volume morto por conta da escassez de chuvas. E nos destaques internacionais, subiu para 32 o número de mortes provocadas pela passagem de um tornado no sul dos Estados Unidos. Pelo menos 5 estados foram atingidos pelo fenômeno, que deixou dezenas de feridos e também de desabrigados. No Arkansas, um tornado matou pelo menos 5 pessoas e feriu outras 30, levando o governo estadual a declarar estado de emergência geral e mobilizar a Guarda Nacional. O fenômeno foi flagrado em vídeo na capital Little Rock, também cidade mais populosa. Após a passagem dos fortes ventos, o cenário deixado para trás era de destruição, com árvores e postes derrubados, letreiros de publicidade danificados e trânsito congestionado. No estado de Illinois, a forte tempestade fez com que o telhado e parte da fachada do Teatro Apollo desabassem, deixando uma vítima e pelo menos 28 feridos. Os tornados, um fenômeno meteorológico tão impressionante quanto difícil de prever, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país. Há uma semana, um tornado atingiu o Mississippi, matando 25 pessoas e causando grandes danos materiais. Na sexta-feira, o presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden visitaram o local da tragédia. E agora a gente fala sobre Donald Trump. Os advogados de defesa do ex-presidente americano esperam que o juiz responsável pelo caso rejeite as acusações. Trump foi indiciado, acusado de estar envolvido em um episódio de suborno durante o período de campanha presidencial em 2016. Joe Tacopina, um dos advogados, disse à ABC que o caso nem sequer é juridicamente sólido e chamou de piada o processo, sem chances de sobreviver a uma contestação no tribunal. Outro representante da defesa do republicano, James Trusty, afirmou que um juiz imparcial provavelmente vai reconhecer que há algo de errado e que acredita que a acusação será legalmente frágil e que haverá uma oportunidade para o juiz fazer a coisa certa. As acusações vão ser conhecidas na terça-feira. É a primeira vez na história que um ex-presidente dos Estados Unidos senta no banco dos réus. Os advogados indicaram que Trump, que almeja um novo mandato depois de perder as eleições presidenciais de 2020, é vítima de perseguição política. O líder republicano de 76 anos anunciou no sábado que vai falar sobre o assunto na próxima terça-feira de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida. Trump deve comparecer no mesmo dia ao tribunal em Manhattan, Nova York, para ouvir as acusações contra ele. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, Kleber Werneck chega com mais informações para você. Até mais!